Olá, sejam bem-vindos à releitura de mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos falar do capítulo 9, nós já passamos da metade do livro. E este capítulo é A Volta ao Lar, o retorno ao próprio self, com o conto Pele de Foca, Pele da Alma. Pele de foca, pele da alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro, de céus brancos, neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas. Nesse lugar, as palavras congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anuluque, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam sido um dia seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas do seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha, imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança, e ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua, e a sua pele cintilava como gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres, pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado e, quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles da foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele da foca dentro do seu parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada, ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então não, era algo melhor do que isso, mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma das mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma.
A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo, sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque eu sou de outra natureza, pertenço aos que vivem lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões, prometo lhe devolver a sua pele de foca, e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com os olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de 7 verões tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho a quem deram o nome de Uruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco de ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar, o cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque a sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Uruk despertou, ouvindo gritos, e se sentou ereto nas cobertas da pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito, como o da prata que ressoa como uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 longos anos e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço, e você me deixaria sem mulher, e a seu filho sem mãe, você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe, ele tinha medo de perdê-la, e por isso chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. Uruk, Uruk. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os muluques até a metade. Ao ouvir seu nome chamando insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Uruk. O menino correu até o penhasco onde se via a água, e lá, bem longe no mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito, seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e, bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou até uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Uruk! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira.
e enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! Exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele no rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah! Gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada, ao longe, mergulhou lentamente para debaixo da água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro da casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. Ah, mãe, não! Gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava Uruk. E logo dava para ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo, mas alguma coisa a chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento, uma vez, 2, 3 vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo da água. Eles nadaram muito para o fundo até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando, e a enorme foca prateada que havia chamado Uruk de dentro do mar da noite abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto? Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e junto eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram Uruk, delicadamente, no litoral pedregoso do luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando mar adentro e, com o último olhar para o menino, desapareceram debaixo da água. E Uruk, como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto, com o seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea, que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la,
sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tankigak, a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Para mim, Lu, este capítulo, ela traz muito a questão de um ciclo, né? Agora um ciclo do que a gente vive, né? Esse ciclo que a gente vive de momentos em que a gente vive várias obrigações, várias responsabilidades e um momento que a gente se recolhe. Então, durante o capítulo, eu tive a sensação que ela está falando o tempo inteiro desta necessidade que a gente tem, né, de viver esse ciclo, quanto ele é importante. Para mim ficou um pouco isso, assim, falando de uma forma geral, o que é esse ciclo, que a gente precisa disso até para a gente se conectar com a nossa alma. Para mim também me veio essa ideia da vida cíclica da mulher, de como a gente vive ciclos, e até, Odais, eu pensei também de como a mulher é influenciada pelos ciclos da natureza. Tem as histórias, né? Olha, quando a lua está cheia, quando a lua, que as nossas ancestrais sabiam muito disso, e hoje é uma coisa muito banalizada, mas de como a gente tem uma natureza cíclica e de como a própria natureza, os ciclos da natureza também influenciam a nossa vida. Sim, Assim, sim. E isso é esse, fato, né? Quando falam mulher de fases, nós somos mesmo. é, É fato. esse capítulo, esse conto também trouxe até uma certa angústia para mim, foi bem impactante, Uhum. porque eu fui lendo e parece que a hora que ela vai definhando, parece que você vai definhando ali junto. Eu fiquei bem angustiada com isso. E a ideia também de como a gente vai assumindo um monte de papel, a gente vai assumindo os nossos papéis e a gente vai, às vezes, deixando de lado, como a gente já Se falou em outros definhando, capítulos. né? A gente vai, o quanto a gente vai assumindo todos esses Isso. papéis, tantas responsabilidades, e o quanto muitas vezes a gente se deixa se definhar, não é? Perdendo o contato, né, com a nossa alma, Exato. com a nossa potencialidade, com a nossa criatividade, espontaneidade. Acho Sim. que, de forma geral, acho que é isso. Esse conto De uma forma geral, é isso que esse conto traz, e ela começa falando sobre este homem. O conto começa falando sobre esse homem solitário, não é? Um homem solitário o que você entendeu, assim, que é este homem, ela coloca ali que o homem está representando nosso ego, né? Ela traz simbolicamente ali no livro o homem como o ego e a pele como a nossa alma, não é? E começa falando sobre o homem solitário, que é este homem que está indo em busca de algo, né? O que você entendeu aí, Lu? Eu entendi esse homem solitário como aquele momento da nossa vida que as coisas parecem que não fazem muito sentido. Aquele momento que a gente está vivendo ali, nossa vidinha, né? Até tá tudo certo. Até tá Sim. tudo, né? O trabalho tá legal, as coisas estão. Mas assim, eu tô no ego, eu tô naquilo que. Tô cumprindo o meu papel, eu tô fazendo aquilo que eu devo fazer, mas eu perdi o contato daquilo que realmente faz sentido para mim, aquilo que é o meu desejo mais profundo, assim, da alma, o meu desejo mais genuíno. Quando a gente se Essa permite entrar nessa, vazio. quando a gente se permite entrar nessa rotina, né, Lu? Pensei nisso, assim, essa rotina fazendo sempre as mesmas coisas. Né? Quando a gente entra nesse ciclo de repetição, eu faço sempre as mesmas coisas, entro nessa. E não significa que é uma coisa ruim, mas parece que. Porque o homem não aparece como algo ruim, né? Mas é uma coisa assim de. Eu estou fazendo sempre a mesma coisa, eu estou vivendo aquela rotina, mas aqui dentro de mim parece que está faltando alguma coisa. Parece que eu preciso de algo mais, mas não sei o que é. O que é isso que eu estou procurando? Não sei o que é, não E é? a gente Porque. passa
acho que a gente passa por isso, né? Ele tem Sim. lembranças, né? Ele tem lembranças, mas assim, ele não sabe o que é. E eu acho que é exatamente isso, Darcy, é uma busca por algo que a gente não sabe o que é e a gente só vai entender a hora que a gente encontrar. Eu acho Uhum. que os desejos de alma, né? Eu penso isso assim, quando o desejo é de alma, o desejo é de preenchimento daquilo que realmente faz sentido para você, você não sabe exatamente o que é. Aquilo, né? A gente não tem acesso a isso. Só vai fazer sentido na hora que você encontra, que você fala, nossa, é isso. É aquela história assim, eu queria tanto fazer alguma coisa diferente, eu queria tanto mudar, eu queria começar a fazer algo, mas fazer o quê? Fazer o quê? O que que eu posso Uhum. fazer? Eu tenho essa sensação, até tenho esse desejo, mas parece que só existe isso, que não tem o quê, não é? Então, acho que são essas fases da vida que a gente está. Que eu queria algo, Uhum. mas eu não faço ideia do que eu quero, né? E é legal quando você está falando isso, quando ele encontra, ele descobre, é Ele isso. descobre. Porque de repente eu estou aqui, eu não sei o que eu faço, de repente eu, sei lá, faço um bolo que todo mundo adora e aquilo me gera algo tão bom aqui dentro de mim que eu falo, isso, é isso que me dá prazer, é isso que eu gosto, não é? Aqui foi no momento em que, no conto, é no momento em que ele olha e vê aquelas mulheres. Naquele momento, ele descobre, é isso que eu quero, não é? Sabe o que é interessante? É algo que eu falo bastante no consultório também isso, que é mesmo que a gente não saiba o que é, porque quando ele, assim, voltando para o conto, quando ele encontra, quando ele sai ali no barco, né, dele, ele se coloca em movimento e ele encontra. Então é isso. Também não adianta a gente ficar parado pensando o que será que eu quero. A gente se coloca em movimento, porque ele encontra quando ele vai em direção a alguma coisa, né? Então eu acho que tem um sentido também ele ir de barco, né? Ele vai até lá, ele não sabe onde ele está indo, mas ele está indo. E a gente é a mesma coisa, a gente precisa se colocar em movimento, mesmo que eu não saiba o Sim, que eu porque... quero. Eu preciso me colocar em Exato. movimento, né? Não, porque se você ficar sentado, nada acontece, É, não é? é, é. Você tem que ter algum movimento. Eu acho que é Uhum, isso mesmo. E aí ele encontra, só que aí ele vai roubar a pele dela. Ou seja, ele está roubando a alma. Se a pele representa a alma, ele está roubando. Ele encontra o que ele quer, né? É como se ele tivesse um encontro com a alma, só uhum, que ele vai e tira a alma dela. uhum. É maluco isso, né, Lu? Se a gente É. pensar no, se a gente traz para o que acontece na nossa vida, na vida das mulheres, enfim, neste movimento. O que eu achei bem interessante nessa parte do conto, Darcy, é que quando ele encontra, primeiro ele rouba, né, a pele, mas assim, ele fica tão encantado, ele fica tão seduzido, ele acha aquilo tão maravilhoso, que ele fala para ela casar com ele. Ele nem Sim, conhece, ele não sabe, mas assim, ele fica tão encantado que ele fala, casa comigo, né? Casa comigo. E isso foi algo que me chamou bastante atenção nesse conto, assim, a forma como ele se coloca de uma forma tão intensa, né? Ele fica ele tão, precisava muito daquilo, ele Lu. precisava Ele muito precisava daquilo, né? muito daquilo. Ó. Né? Era uma necessidade muito grande que ele tinha daquilo. Então era como, Sim. é isso, eu preciso de você. E é assim, né? Olha, vamos casar e depois a gente pensa no que a gente faz. Não, tudo bem, olha, vamos ficar um tempo junto. Agora eu já estou pensando assim, naquilo que a gente faz nesses impactos, quando a gente tem esse impacto, assim, né? Olha, vamos fazer isso aqui, depois a gente pensa nas consequências, né? É, Depois a é, gente pensa no que a gente vai fazer, vamos dar um jeito aqui, né? Ele fica tão é. desesperado ali que ele faz essa proposta para ela que talvez ele pense, sei lá, né? Acho que depois ele pensou, sei lá, depois ele esquece isso aí, né? Vamos dar um jeito, vamos ficar É, junto e depois a é, gente pensa no que faz, e né? nem sempre a gente faz da melhor forma, né? Uhum, Porque às uhum. vezes a gente encontra algo que a gente quer e a gente vai de uma forma impulsiva
e não, nem sempre faz da melhor forma. Não estou dizendo se no conto, mas é o que acontece na vida, não é? Uhum. Porque assim, Uhum. ele roubou a alma dela, ele deixou a alma, a pele dela, e aí ele deixa ela sem pele. Né? Uhum. Só que por outro lado, ela também permitiu que a pele fosse roubada, de alguma forma. Não sei se a gente pode falar isso. Sim, sim, ela sabe ali naquele, eu entendi que naquele momento ela sabe que isso pode ter uma consequência. Ela sabe, mas ela negociou ali com ele, porque ela viu que não ia ter Mas como, eu ela tô teve que pensando, negociar, mas né? eu tô pensando em alguma coisa até anterior, Lu. Eu tô pensando anterior a essa proposta do casamento. Eu tô falando quantas vezes a gente deixa a nossa alma, a nossa pele exposta. Resposta, exatamente. Exposta, é nisso que eu estou pensando, quando que faz com que o outro venha Uhum, e roube uhum. a sua pele, tire a sua pele de você. Tem Não é? razão. Ela Eu tirou, pensei né? A pele e nisso. deixou ali, né? Ela deixou, A ela não tomou pele cuidado, não né? tomou cuidado, não teve esse cuidado. E aí Uhum. eu trago, pensando nisso, que isso é algo que acontece. Quantas vezes nós nos tornamos uma menina ingênua, né? E a gente deixa a nossa pele exposta, a gente se expõe de alguma forma a que qualquer um venha Uhum. e E tome roubo. conta e roube, né? É. Nos permitindo ser seduzidas, porque, sei lá, não sei, eu tô pensando aqui que a gente pode trazer, porque os contos parece que vão juntando, né, as coisas. Uhum. E aí agora eu estou pensando assim, a gente pode permitir muitas vezes, através da sedução, eu permito que minha alma seja roubada. Do Barba Azul, né? É, não é? Não, não que É. esse homem eu acho que não representa o Barba Azul, tá? Mas é uma permissão, não é? É. A sedução, eu sou seduzida e É. permito que minha alma. E assim, a gente acho que poderia pensar em várias formas aqui na vida que a gente permite que isso aconteça, que a gente expõe e deixa acontecer. É. E Né? ela fala, a Clarissa, ela até fala na interpretação, quando ela fala da pele, do roubo da pele, ela fala do roubo do tesouro, né? Que nos contos aparece isso, né? Que a pele, ela representa todo o tesouro ali da mulher, é o mais importante para aquela mulher, né? A alma dela, né? E aí as pessoas, e aí ele rouba esse tesouro dela, o maior Uhum. tesouro que ela tem, né? Que Uhum. é a pele dela. E acho que é isso mesmo, acho que a gente se permite nas relações, E no muitas trabalho, vezes, na vida. agora que você falou isso, que ela fala do tesouro e que é a alma, eu estou pensando aí que no decorrer ela fala muito sobre e ela traz isso em outros contos e traz neste também o quanto assim está ligado. Acho que a gente falou também muito isso lá no Sapatinho Vermelho. É, que são os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa alma muitas vezes está ligado a isso, a nossas artes, enfim. E muitas vezes a gente deixa essas coisas, a gente permite ser roubado até por não acreditar na nossa capacidade. Me vem um pouco disso, assim, a gente às vezes não acredita na nossa capacidade, então eu entrego, me lembrou o que a gente falou no outro, né? Essa história, eu entrego para o outro porque eu acho que o outro tem mais capacidade de cuidar do que eu, o outro, então assim, aí eu deixo aqui tudo que está aqui dentro, né? Ela meio que se apagar. Então, na verdade, eu estou permitindo que a outra pessoa roube. Dá para entender, Lu, o que eu estou Dá, dizendo? Sei lá, não claro. sei, Sim. pegando um exemplo, estou eu e você aqui, de repente eu acho que você
tem muito mais capacidade do que eu, você tem muito mais... de repente eu olho para isso e eu vou, né, assim, tipo, não falo mais, vou ficando quietinha, não tenho coragem de expor as minhas ideias, o que eu penso, porque eu acho que aquilo... Ou eu até exponho, mas assim, a sua vai ser sempre melhor do que a minha, porque você sempre... Porque eu já acredito que você sabe mais, e aí eu vou desvalorizando, eu vou... Não é? Isso é um roubar a alma, é Sim, eu permitir que minha alma seja roubada. é, Não é? é, Eu acho que dá para a é gente olhar por aí também. entregar o tesouro para o outro, né? Você entrega para o outro, né? Você permite que ele Exatamente. leve o seu tesouro, né? Exatamente. Uhum. E aí ela até tenta negociar, né, com ele, e aí eu acho que esse negociar esse tempo, né, que ele fala, por 7 anos, né, por 7 verões, não, primeiro ela sabe que não, ela sabe o quanto isso é perigoso, mas depois ela não vê saída, e aí ela negocia com ele, né, ela negocia, e essa negociação, acho que também é muito simbólica, é a negociação que a gente faz, né, pensando que tá bom, a gente vai dar conta depois e depois a gente não dá conta, né? Depois as coisas começam a complicar muito e essa negociação da nossa alma, isso ficou, a negociação do tempo ficou muito para mim, essa negociação que a gente faz com a nossa alma. Por quanto tempo eu vou resistir ficar distante daquilo que realmente faz a minha alma dançar, sabe? Quanto tempo eu vou resistir? Então, eu fiquei pensando, Lu, quando fala dessa parte da... Quando negociou, eu fiquei pensando muito numa coisa assim. É, eu, eu, eu encontrei, né? Eu encontro que... Sei lá, eu estou voltando um pouco neste homem, né? Que quando ele encontrou, se deparou, ele foi, pegou a alma, né? E pensando que o homem é uma parte nossa, Hum, né, que é essa hum, vida na mesmice. É que eu fiz um desenho aqui na minha cabeça, né? Um desenho assim. Eu estou na minha vida, nessa rotina, nessa mesmice, fazendo sempre a mesma coisa, e tudo bem, só que eu sinto que eu gostaria de fazer algo, de repente eu me deparo com algo que é isso que eu quero, é isso que eu preciso, né? E aí eu levo isso para casa, tenho essa negociação, essa coisa né, impulsiva, é, pego essa alma, essa pele, entro nessa negociação, né, que a negociação são os diálogos internos, uhum. não é? Essa negociação está ligada a esse diálogo interno. Não, vamos lá. Não, tudo bem, a gente fica aqui por 7 anos fazendo isso, ou eu vou ficar por um tempo fazendo dessa forma, e ok, depois a gente vê, depois desse tempo a gente vê. Só que assim, aí eu passo a viver isso, e a viver isso, e a viver isso. E a minha vida se torna isso. Né? Que eu acho que é um pouco disso que ela fala, quando você pergunta até quando. Né? Será que é por 7 anos? Talvez eu pense que por 7 anos eu vou conseguir. Só que quando eu faço só isso, eu começo, e sem a minha pele junto, né? Se eu faço isso sem a minha pele, eu passo a me definhar, meu corpo vai se estragando, vai se ressecando, não é? Eu não sei, foi o que eu fiquei pensando aqui na minha viagem dos diálogos internos, né? Eu penso que é isso também, porque Uhum. do ponto da perspectiva do homem, se a gente pensar da perspectiva do ego, não dá para você ficar vivendo só de alma também. Só Não. vou ficar aqui, porque não dá para você ficar vivendo só de alma, né? Você tem que viver de ego também, até porque o ego ele é né? Ele que intermedia, né? Do ponto de vista psicológico, é o ego que vai intermediar, né? Os teus desejos inconscientes e aquilo que é possível, a realidade, a sociedade, é esse, né? O papel do ego. Então, não dá para a gente viver só de alma. Então, para ele também não ia dar. Uhum. Para ele também. Agora eu estou viajando aqui na perspectiva dele, né? Ele Uhum. quer, não, olha, vamos, vai, mas não, também não dá. Para ela também não dá. Então não daria para nenhum dos dois,
né? Mas ali no momento ela tem mais consciência do que ele, me parece, né? Porque a nossa alma, ela é mais sábia do que o nosso ego. Eu tô dizendo por mim. A nossa alma é mais sábia. Ela fala, gente, não, isso aqui não vai dar certo, mas tudo bem, vamos tentar por um tempo aí, né? Então, da perspectiva dele é isso. Ele tá tão cego ali com aquilo que é maravilhoso, mas ele também não tem ideia que meu, nem não, olha como vai ficar complicado isso. Ela já tem uma ideia, né? Ela fala, isso não vai dar certo, mas vai ser por um tempo. Acho que da perspectiva dela, acho que é isso que você falou mesmo, né? Por quanto tempo vou aguentar, vai definhar, e dele também é isso, assim. Acho que não daria para nenhum dos dois, né? E se a gente pensar em relacionamento, é isso. Dá para a gente olhar pelo relacionamento também, né? Acho que dá para a gente olhar todos como uma parte nossa, como dá para a gente separar e pensar numa relação, porque eu pensei muito nisso quando eu estava lendo o conto. Eu pensei muito nessa coisa da relação, deles separados ali, um homem e uma mulher. E aí, acho que ela vai ficar esse tempo e depois, né? Acho que só para a gente entender aqui, quem vai fazer a integração vai ser a criança, né? Mas tem todo esse afastamento dela, né? Durante esse tempo que ela fica lá, como ela vai se afastando, né? Como ela vai perdendo o brilho. Acho que isso que vai acontecendo com ela são aqueles sintomas que a gente fala, né, o Daisy, quando a mulher tá, e que a própria Clarissa fala isso, quando você está distante da tua natureza selvagem, né? O que é esse ressecamento dela? Vai definhando, vai ficando manca, vai perdendo a visão. São esses os sintomas, né? De quando a gente está muito distante da nossa alma, da nossa natureza selvagem. Né? É isso. São os sintomas que ela traz lá na introdução do livro. E aí eu fico pensando nisso, assim, em relacionamento, em casais, como isso é comum, né? Como isso é comum, assim, no casamento, a mulher entregar sua alma, de verdade. E é muito fácil, porque a gente já falou disso, mas a gente ainda vive uma cultura, né? Uma sociedade patriarcal que traz isso. Né? Então, a mulher, muitas vezes, ela se sente menor, na maioria das vezes ela se sente menor e ela entrega para o homem, seja no relacionamento, como dentro de empresas, enfim, mas pegando no relacionamento, ela entrega para o homem isso. E ela vai ficando cada vez menor e se afastando cada vez mais desta sua alma selvagem, não é? E, enfim, eu não sei, eu fico pensando que tem muitos casos, muitos casais que a gente vê, a mulher na sombra do homem, não é? Ela rala ali pra caramba, ela faz, só que ela tá na sombra o tempo inteiro. Quem sai na foto sempre ele, não é? E ela fica ali naquela sombra. A gente tem até alguns alguns ditados, aquele ditado bem machista, né? Por sinal, que fala por trás de um homem, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Exato, né? exato. Ser uma grande mulher é apoiar, né? Incentivar o homem. Apoiar é uma coisa, agora ficar atrás Aí eu já olho para isso, eu fico pensando nisso, né? Porque você sabe que nas minhas anotações eu cheguei a anotar exatamente isso. Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, porque me lembrou isso. Só que é uma frase extremamente machista, mas eu pensei que essa é uma frase assim verdadeira, verdadeira, mas no sentido de não do apoio, mas no sentido dela estar na sombra dele. Ela fica realmente na sombra, porque ela é colocada ali. Né? Só que quem está fazendo, quem está ali, é ela. É ela que está ali, né? Fazendo as coisas, muitas vezes cheia de ideia, cheia de criatividade, e ela que está conduzindo tudo. Né? E só que quem está na frente quem é o está homem. executando, Assim, ou então ela tem quem está executando ou fazendo de conta que está executando
É o homem, mas ela que é a força ali que está impulsionando, talvez, né? Ou aquilo que seria para ela, né? Aquilo que ela não se realiza, mas ela se realiza através dele. Entende também? Assim, Entendo, entendo. né? Assim, parece que quando o outro faz, eu dou a ideia, ou eu apoio, é como se eu me realizasse através dele. Isso que é. Isso é, é muito comum, Lu, a gente vê muito isso nos casais, muito comum. E muitas mulheres, eu escuto muitas mulheres falando, mas ela não fala de si, ela fala cheia dele, de como ele Uhum, faz, do que ele. Mas assim, ela fica escondida atrás. Por quê? Porque muitas estão com sem a pele, é, né? Muitas entregou, né? entregaram, exato, Entregaram. entregou a pele e aí tá sem pele e fica desta forma. E fica dessa forma e vai se ressecando, vai tendo todos esses sintomas, não é? Uhum, uhum, É muito triste. É muito triste, porque muitas mulheres ainda hoje são roubadas é. de uma E, maneira e assim, fácil. ó, a gente está falando de relacionamento, mas também me veio aqui lembrei, né, de alguns casos em que as mulheres também estão sem as suas peles ou entregaram as suas peles, mas que não estão no relacionamento. Aquelas que também, de alguma forma, sei lá, escolheram não se relacionar, abriram mão também de ter o relacionamento, que é possível você ter um relacionamento feliz e você se realizar no mesmo casada, inclusive acho que a proposta é essa, né? Você casar, mas continuar na sua individualidade. Mas algumas mulheres abriram mão disso, não querem isso, vivem sozinhas e também estão sem as suas peles, né? Sim, Entregaram as suas peles para outras coisas ou sim. perderam. Não sei onde deixei minha pele. Está em algum lugar aí que eu não sei aonde, Muitas. né? Eu acho Não que é tem isso isso mesmo. também? Claro, tem de monte. Quando a gente olha, quando a gente está olhando para a relação aqui, a gente está separando o homem e a mulher aqui, não é? Dentro desta análise, a gente está separando o homem Uhum. da mulher. Mas quando a gente coloca todos eles dentro de um só, dentro da gente, trazendo como os arquétipos, quantas mulheres nesta hora faz nesse diálogo e tudo, e depois faz exatamente o que você está dizendo, se perde, tira a sua pele. E eu vejo como aquela, sei lá, sabe aquelas pessoas que, por exemplo, aquelas pessoas não, a gente, que eu me vejo nisso também muitas vezes. Por exemplo, você só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Sabe, de domingo a domingo trabalhando. E você foca no trabalho e você não tem tempo para você. Por quê? Porque você não é prioridade. Só Uhum. que chega um momento que seu corpo grita. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você vive em função de trabalho, porque você quer crescer, porque acho que isso é forte nas mulheres hoje, sem falar na força que ela tem que fazer, muitas vezes ela tem que fazer isso para conseguir um espaço hoje no mundo corporativo, por exemplo. Se ela quer crescer profissionalmente, ela tem que e aí ela vive profissionalmente. E o que a Clarissa traz quando a gente pensa nessa coisa do ciclo aqui neste capítulo é isso, que legal quando você encontra alguma coisa e você vai, trabalha e batalha, que eu acho que está tudo bem, em nenhum momento a gente está fazendo crítica em relação a isso. Né? Uhum. Que acho que isso faz parte. Às vezes a gente tem que trabalhar muito em cima de algo, mas daqui a pouco eu tenho que me permitir dar um tempo para mim. Eu não tenho que ficar a minha vida só nisso, senão eu não tenho esse ciclo. Não é isso? É, E é se isso. eu tô só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, eu tô sem pele. Uhum. É que você falou do tempo, e eu pensei agora aqui que essa questão do tempo aparece bastante, né, no conto, assim, essa coisa de tempo. Então, é o tempo que ela fala que ela vai ficar
né, que ele propõe e ela aceita, é o tempo depois que o filho fica, né, ela fala bastante de tempo, então, e eu fiquei pensando isso, quanto tempo a gente consegue ficar sem essa pele? A gente precisa arrumar tempo para poder transitar naquilo que eu preciso fazer por outro lado, vestir, dar um tempo para mim para eu vestir essa pele, né? E a gente precisa, e isso ela vai falar mais lá no final, na análise dela, que a forma como a gente vai fazer isso, e que é a questão lá do mergulho, não sei como você vai fazer, mas você tem que fazer. Você tem que dar Cada um um vai jeito de encontrar fazer. seu jeito, né? Você vai então dá seu jeito de Uhum. fazer, porque também ficar com essas distrações, porque tudo bem, eu fico pensando isso, a gente tem um monte de coisa, né? E a gente tem que lutar muito mais pelo nosso espaço do que o homem, né? Sim. Nosso investimento de energia é muito maior. Uhum. Mas assim, será que isso também, não sei quanto isso também é uma distração, quanto isso eu preencher toda a minha agenda, né? Quando ela fala também da parte da solidão, será que eu estou me permitindo também pensar que eu preciso de um tempo? Uhum. Não sei, eu já tô um pouco adiantada aí, porque ela Não, eu acho que não tá, fala de não, tempo, Lu, mas porque acho que eu acho que não está adiantada, porque na verdade, assim, uma coisa está ligada à outra. E quando a gente está falando disso, e quando você está falando, ela tem um momento que ela fala sobre que a mulher tem uma tendência a assumir o arquétipo do curador. Não é? Então, é disso que a gente está falando do profissional, mas a mulher, ela tem, né, essa tendência já de assumir essa coisa de cuidar do outro. Quando ela fala do curador, está muito ligado, esse arquétipo do curador está muito ligado àquela pessoa que está cuidando do outro. A gente vê muito isso, né? A mulher tem algum momento que ela fala que a mulher... ela dá um jeito de encontrar alguém que precise dela. Se não tiver ninguém. E assim, o que acontece? Tem quantas mulheres chegam no consultório muitas vezes, assim, mal porque meus filhos cresceram. Não tenho mais ninguém para cuidar. Não tem, né? Essa necessidade de cuidar de alguém. Quando o outro não precisa mais de você, muitas vezes adoece. Então, é sempre voltada para o outro, né? Voltada para cuidar, para fazer coisas, mas sempre num sentido de fazer algo para alguém. Então, é uma tendência que a mulher tem, isso que ela traz, né? Que é uhum, assumir este arquétipo do curador. E isso que é a parte negativa. Isso que é ruim, por quê? Porque quando você assume esse arquétipo do curador e fica o tempo inteiro voltado para o outro, vou cuidar de filhos, cuidar de marido, cuidar de casa, cuidar do trabalho, cuidar de pai, mãe, tio, avô. Quando porque tem pessoas que são totalmente voltadas para isso e onde que ela fica? Só que tem uma coisa, muitas vezes você se volta, eu falo sempre isso, né? Se preencher de coisa também é uma forma de você evitar olhar para você. Uma forma de evitar. Tem algumas pessoas, né, no consultório que me lembrei de alguns casos assim, que traz esse cansaço, esse excesso de preocupação, a vida pesada, sabe aquela coisa do peso, estou muito cansada, que está nesta fase de, de, de ressecar a pele, que está neste momento. E são muitas preocupações, é muita coisa na minha vida, e enfim, aí eu começo, vamos fazer um exercício e vamos começar a organizar e a olhar para o que é isso tudo que está aí. Porque às vezes, tanta coisa e você não sabe. Não... Então vamos começar a olhar, vamos começar a dar nomes, a colocar ali.
cada problema que você tem, cada, né, às vezes esse problema em nome de pessoas, vamos listar, começar a listar tudo isso que está aqui pesado, que está aqui incomodando. Quando a pessoa começa a listar, Lu, você começa a olhar e achar, fulano de tal, né? Ai, minha mãe, porque minha mãe isso. Ah, meu marido, por isso. Quer dizer, quando ela começa a listar tudo e colocar os problemas, você olha e fala, ok, mas isso é problema seu? Entende o que eu quero dizer? O Uhum. problema seu não é que você não está preocupada, mas isso não tem que estar aqui. Mas aí eu carrego aquilo que não é meu. Porque Uhum. o outro tem determinado comportamento, o outro tem, mas eu preciso cuidar, eu preciso trazer para mim, não é? Eu estou preocupado porque meu marido trabalha até tarde, aí ele vai ficar doente, isso aí, depois ele chega em casa. Quem tem que mudar o estilo de vida é ele, não é Uhum. você que vai mudar. Então, assim, eu vejo muito isso. Quando você começa a separar e fazer esse exercício de. Você começa a eliminar, isso aqui não é seu, isso aqui não é seu. E poucas vezes aparece o que realmente é da pessoa. É porque eu estou sentindo isso, porque eu tenho desejo disso e não estou conseguindo. Isso, normalmente, 90% das questões que as pessoas trazem não é dela, é do outro. Acho que está muito ligado a esse arquétipo do curador. Desse arquétipo, sim, e também me lembrou as características do codependente, né? Que é você arrumar alguém que seja dependente de você, para você não precisar olhar para as tuas faltas, né? Então você vai cuidar do outro para não precisar olhar as suas. Isso também vai uma defesa, né? Então eu vou cuidar do que você não tem, eu vou te dar aquilo que você não tem, porque eu não vou olhar o que eu não tenho. Né? E o codependente, ele é isso, né? Ele arruma alguém que seja dependente, e aí ele passa a depender da dependência do outro, né? Então essas são as características do codependente, além também desse outro lado que você está falando, que é do salvador, que é do curador, Do né? Que é curador. esse cuidar, né? E aí acho que entra numa parte, a gente não falou ainda do filho, mas só para para concluir isso que você está falando da dependência, né? Do cuidar do outro, quando ela fala do mergulho, né? Desse voltar, de quando ela vai mergulhar lá de volta, ela tem que dizer não. Então, assim, a gente precisa começar a dizer não também, né? Para poder voltar, para poder mergulhar, para poder voltar para mim. Então, são os nãos que a gente não diz. Olha, não, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer. Então, começar a dizer não para você poder voltar para você mesmo. E aí, o que vai fazer essa integração dos dois, ele representando o ego e ela a alma, é o filho, né? Eles têm um filho aí nesse tempo que eles estão juntos, né? Não é, Darcy? Sim, sim. E é o filho que vai buscar a pele, né? Ele que recebe aquele chamado do mais velho, né? Dessa foca mais velha, ele que recebe esse. É muito interessante isso, né? O filho que faz essa integração. O que que o filho representa? Se a gente pensa no mundo, na questão interna. Filho, ele representa a própria integração mesmo, né? Do ego e da alma. E Jung diz que quando existem os dois lados, né? Os dois opostos, vai aparecer quando isso começa a entrar em conflito ou quando isso perde um pouco essa harmonia desses dois polos, existe algo que ele chama de transcendente, que é um terceiro. Né? Então, o filho, ele vem para integrar, ele é um terceiro que vai integrar esses dois. Então, é aquilo que é o transcendental, é aquilo que vai integrar. Né? E esse filho faz isso muito bem. Né? Ele entende ali o pai, ele sabe que aquilo pode ser até para ele, né? Mas ele não deixa de ir buscar a pele da mãe. Então, ele vai integrar. Né? E muitas vezes o filho mesmo, né, quer
faz isso, né? Vai em busca disso, né? Do pai e da mãe, né? É que eu fico sempre pensando, assim, quando a gente vai trazendo a parte da nossa psique, eu fico pensando na voz interna. Sempre que eu penso num personagem, eu penso como uma voz interna, né? Porque a gente escuta muita, né? São nossas partes, então são as vozes. Aí eu fiquei pensando quem é essa parte, o que é essa parte que integra? O que ela diz? O que é? Eu não tenho a resposta, Lu, porque eu não cheguei a uma resposta pensando o que é essa parte, qual que é a voz desta criança aqui interna. Por isso que eu perguntei para você, né? Qual que é a representação é da integração, mas se essa criança fosse uma voz aqui dentro, que voz seria ela aqui dentro de mim? Eu não sei. Você sabe? Eu não consegui chegar a isso. Eu imagino que é aquela voz que vai dizer para você, olha, para um pouquinho de fazer isso agora, vamos fazer outra coisa, vamos meditar aqui, vamos ficar quieto um pouquinho, né? Olha, será que você não está muito aí, né, no mundo da lua? Será que você não tem que fazer um movimento aí na tua vida, né? Será que você não tem que ter mais foco? Para mim, quando vem essa integração, essa voz que vai fazer a gente transitar nos dois polos. É aquilo, não gosto de falar equilíbrio, Então, mas é aquela voz que vai fazer transitar, sabe? Eu posso estar aqui, eu posso estar aqui também. Tá, então seria essa voz seria aquela que está assim de alguma forma falando para a gente assim, vai, né? Faz isso. Olha, isso aqui não está legal, vai buscar ali. É aquela voz que começa de alguma forma a tirar você do conformismo, da zona de conforto. Eu acho que é aquela voz que começa a gerar não é que te tira da zona de conforto, porque sair da zona de conforto depende de uma ação. A voz é aquela que começa a fazer você ficar incomodada de estar na zona de conforto, né? Então, talvez a criança seja isso, ela começa a provocar um pouco. Seja de que lado você esteja, né? Porque é isso que você está dizendo. Às vezes, quando a gente pensa, sei lá, você não gosta muito de falar a palavra equilíbrio, eu falo muito da gente encontrar o equilíbrio, mas quando a gente pensa em equilíbrio, o equilíbrio para mim está muito ligado a você se permitir fazer isso. Porque tem momentos que eu estou super envolvida com um monte de coisa, então eu estou trabalhando que tem doida, né? Só que eu tenho que fazer com que esse ciclo, com essa etapa, não é esse ciclo, essa etapa se encerre para eu entrar numa nova. E essa nova tem que ser o momento em que eu... Sabe? Por exemplo, trabalhar o dia inteiro, posso trabalhar para caramba o dia inteiro, mas eu tenho um momento que eu tenho que parar. Parar, e nesse momento parar de verdade e voltar para mim. E ter esse tempo para mim. Não é? Então, acho que é isso mesmo, eu concordo com você. E a criança, né, o filho, acho que é isso que o conto diz também, e a Clarissa vai dizer depois, que é esse mergulhar e voltar, mergulhar e voltar. Né? É isso, ela mergulha, mas ela volta. Ela volta. Né? E o filho, ele representa essa integração, tanto que ele é híbrido, né? Ele pode viver na água e ele pode viver na terra. Muito legal isso. Esse é o maior símbolo da integração. Gente, ele pode viver ali, ele pode viver aqui. Mas ele não fica só lá. E ela diz, não é o seu momento de ficar aqui ainda. Né? Então volta. E depois, o que é... Ai, essa parte ficou até arrepiado, assim, porque daí ele faz isso, né? Ele tem contato com ela, ele tem ali o contato com o ego, ele integra, e como ele é uma criança, como ele é como ele teve muito contato com a alma e com o ego, mas principalmente com a alma, ele vira um artista. Ele vira um mágico. A sensibilidade, né? A sensibilidade que ele desenvolve.
ele desenvolve isso por quê? Porque ele teve esse contato com ela, né? E porque ela também disse para ele, não é o seu momento, né? Não é o seu momento. Ela também ela não quis ficar com ele só ali na alma, né? Ela não quis ficar, olha, fica aqui só comigo ou fique só ali. Não, você toda vez que você precisar, você me chama. Então, ele representa muito essa integração que a gente precisa ter, né? Não é só alma e não é só ego. A gente precisa dessa integração. Sim, Né? sim. E ele vem para representar isso. Eu achei isso tão... Porque é isso que a gente está dizendo, você não pode ficar só num lugar, nem só nesse momento onde você está trabalhando, voltado, fazendo curador, enfim, também nem só nesse momento de descanso, nem só nesse momento de voltado para você. Você tem que ter, né, dentro e fora. Tem que ter essa relação. Momentos que você volta para dentro, mas você tem que perceber o que está acontecendo fora também. Não é? Não adianta eu ficar olhando só para fora e não olhar para dentro, como não adianta eu ficar olhando só para dentro e não olhar para fora. E a criança, pelo que eu estou entendendo, quando você traz isso, a criança, ela faz esse movimento. Ela nos leva neste movimento de dentro para fora. É lindo isso. Muito lindo, né? E como é simbólico a água e a terra, né? Quando ela fala do mergulho, e aí ela foi e mergulhou, é o nosso mergulho interno, é o que a gente precisa fazer e que muitas vezes a gente evita. E ela fala também da solidão, dessa solidão necessária. Necessária. Que eu entendo essa solidão necessária, porque é só na solidão que a gente faz esse mergulho. É só na solidão. Não adianta a gente arrumar distrações, porque a gente evita, né, o ficar sozinho, a solidão, porque a solidão vai fazer a gente mergulhar. E é tão necessário isso, né? Mas a gente tem tanto medo, a gente tem tanto essa coisa da solidão, do não ficar sozinha, de estar o tempo todo se preenchendo, ou vendo televisão, ou ouvindo música, conversando. Mas, Lu, né? entra... A gente precisa, né? Mas isso daí entra no que a gente falou lá no primeiro capítulo foi no primeiro capítulo? No primeiro, não lembro se foi no La Loba ou no Barba Azul, acho que no La Loba mesmo, que a gente fala assim, o que eu posso encontrar se eu fazer isso? Se eu fizer isso? Se eu fizer isso, o que eu vou encontrar? Então, se eu entro neste momento da solidão, que a solidão está ligado, não é a solidão de você ficar totalmente solitário, vou me isolar do mundo. Não está ligado a isso, está ligado a você voltar para dentro de si em alguns momentos, ter este tempo para você, mas quando você faz isso, traz um silêncio, né, para ouvir, você vai ouvir uma voz aqui de dentro. E aqui você vai encontrar algumas coisas, e às vezes tem um medo muito grande do que você vai encontrar. As coisas que estão no porão lá, do Barba Azul. Enfim, se permitir isso quando você vai fazer. Mas também não dá para ficar só mergulhado. De vez em quando você tem que vir. Esse conto, né, é tão interessante porque quando a gente fala do contato com a sombra, né, o Dais, que o contato com a sombra te dá essa força, num primeiro momento dá medo e depois vai te dar um impulso, né, para melhorar o que você tem que melhorar, para ressignificar o que precisa ressignificar. No conto do Barba Azul, o porão o símbolo do porão ele é algo amedrontador, né? Primeiro, mas aqui nesse conto, o mergulho que ela faz é revigorante, é para ela nascer de novo. Então, acho que isso que é legal também desses contos, né? Porque no Barba Azul, o porão, olha, o que você vai encontrar no porão pode ser assustador, mas aqui é o que é necessário para ela reviver, para ela revigorar. Então, é isso que é isso também. Às vezes a gente não vai se deparar com coisas legais, mas olha, tem momentos que isso é tão necessário, né? E também ela fala isso, que no momento que você está mais, isso é da natureza, ela fala que é da natureza da psique, isso, aquele momento que você está assim,
você fala, nossa, vou morrer aqui. É o momento que você consegue ter ouvir essa voz, né? E buscar qual é o mergulho que você tem que fazer, o que você precisa para renascer, né? Então, o que é interessante desse conto é que, assim, ele não traz algo assustador quando você mergulha. Ele traz algo que pode te matar, que você pode morrer por estar fora, né? Isso que é legal, assim. Então a gente precisa transitar mesmo nesses dois mundos, né? É isso mesmo. E assim, acho que ela finaliza com isso, que é a gente, olha, como que eu vou fazer para dar esse mergulho? Você não precisa ir para ficar lá num retiro. Você vai encontrar uma forma de fazer no seu Vai dia a dia, encontrar. tanto que você se dê tempo, né? Porque assim, ela traz isso, e assim, muitas pessoas, e muitas vezes a gente pensa nisso, não é? A gente pensa que assim, eu estou sem dinheiro, eu estou sem tempo, eu estou. E assim, para sair, porque eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que, sei lá, fazer uma viagem, eu preciso. E não é isso, porque Não eu é esse posso lugar, ir, né? não, eu posso ir para onde for e eu não vou encontrar esse espaço. É você dar esse tempo para você, da forma como. Existem várias formas. Agora, cada um vai encontrar a sua forma. Né? Às vezes pode ser através de uma dança, porque eu adoro dançar e quando eu movimento meu corpo eu trago algo, pode ser através de uma meditação, pode ser através de uma pintura, pode ser através de uma leitura, não é? A leitura deste livro para mim está sendo um momento de mergulho interno. Então, para mim está sendo. Então, cada um tem o seu momento. Não é? Então, acho que isso é uma coisa super importante. E teve uma coisa que eu anotei aqui também, Lu, que essa parte que ela fala sobre o chamado do mais velho, né? Porque, assim, ela fica ali, ela não sai dali, né? Que a gente já falou dessa dificuldade. Aí ela fala desse chamado, deste mais velho, que é aquele momento que a criança começa a ouvir, não é? Esse chamado do mais velho, aquele momento que a criança começa a ouvir esse chamado, né? E a criança começa a ir. E aí, o que pode ser esse chamado na nossa vida? Eu fiquei pensando a respeito disso, mas eu acho que de certa forma a gente já falou quando a gente fala da voz da criança, não é? Aquele momento em que você aquele chamado está muito ligado àquela coisa de você não ter esse incômodo, as coisas começam a te irritar, as coisas começam a te perturbar, você começa. Então, assim, é o momento do chamado. A gente pode pensar até na questão daquele chamado mesmo, quando a gente. Quando a gente já falou em outros momentos que acontecem coisas na nossa vida e a partir daquilo você dá uma desestruturada para poder fazer alguma coisa diferente, né? Então acho que esse chamado está ligado a isso, né? Essa voz que vai levando a criança lá para o penhasco. E esse chamado vem de quem? De alguém mais velho. Uhum. Então, e o mais velho representa, assim, para mim, né? O mais velho representa aquilo que é mais sábio. Tem a ver com aquilo que a gente fala de ancestralidade, né? Assim, olha, por que é o mais velho? Não tem que ter um sentido isso. O mais velho é porque ele sabe mais, ele viveu mais. E era mesmo, né? Era Sim. alguém mais velho chamando. E quando a gente tem esse chamado, por mais que seja isso, e esse chamado pode vir dessa forma não tão agradável, mas a gente tem que entender que é um chamado do mais velho. É um chamado do mais velho. Então, se é um mais velho que está chamando, e a gente respeita os mais velhos, né? Sim, A sim. gente precisa fazer o que tem que ser feito. A gente precisa Exatamente. obedecer, responder, ouvir. Eu acho que responder. Responder, né, Eu esse acho que chamado, né? responder a esse chamado. A gente Tem que ter precisa uma responder. resposta.
né? No mínimo você tem que ouvir. É a coisa de você se permitir ouvir esse chamado e olhar para ele. E ela fala bem isso no conto, né? Que ele fica ouvindo, né? O nome dele, é isso mesmo. Acho que é bem lembrado. Tinha esquecido dessa parte do conto. Bem lembrado. Então é isso, Lu. Acho que é isso que é tudo isto, na verdade, que este conto traz para a gente. Quanta coisa para a gente pensar, para a gente refletir, da forma como a gente está levando a nossa vida. Para mim fica muito isso, eu acho que vale a pena a gente começar a refletir a forma como a gente está levando a nossa vida. É o que fica para a gente pensar, refletir, as escolhas que eu tenho feito, o quanto eu muitas vezes posso me deixar ali exposta e permitindo que a minha alma seja roubada, mas acima de tudo a importância da gente olhar para a gente e valorizar aquilo que está aqui dentro, as nossas artes, o quanto ela é importante. Sei lá, é o que fica aqui para mim deste conto. Uhum. Para mim fica um pouco essa questão do lugar. É assim, que acho que é para a gente pensar em que lugar a gente está. Se a gente está num lugar só de ego, se a gente está num lugar só de alma, se a gente está conseguindo integrar os dois, em que tempo a gente está, em que fase a gente está. Se a gente está numa fase que, olha, não aguento mais, se a gente está no aguento mais, é porque alguma coisa já está definhando na gente. Então, é claro que isso é cíclico, né? Não vai ter sempre um momento que, olha, não, está tudo bem, Então, acho que é prestar atenção nisso, em que lugar eu estou, em que momento eu estou da minha vida. Será que já deu 7 anos que eu estou aqui? E o que eu preciso fazer? Né? E eu estou ouvindo os chamados? Acho que é tudo que a gente falou aqui. É isso. Acho que é isso. Então, fica tudo isso para a gente começar a pensar. Né? Em que momento da vida você está? Será que sua pele já está ressecando? Será que você tem permitido este tempo para você? Ou será que você está só nesse tempo, sem buscar, né? Sem buscar os seus sonhos, os seus desejos? Então, vamos começar a pensar nisso. Espero que vocês tenham gostado, que compartilhe este vídeo aí com outras pessoas, com outras mulheres, convide para participar desse projeto com a gente e até a próxima semana com mais um vídeo, com mais um capítulo desse livro. Até lá. Até lá.